Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você ama a Deus? Você tem prazer em Deus? Você realmente o busca com satisfação? De tal modo que é sua alegria caminhar com Ele. O Senhor Jesus acusou a sua geração com um texto do profeta Isaías. Mateus registra as seguintes palavras em Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O profeta Isaías disse isso para a sua geração. Em Isaías 29:13, disse assim o profeta: O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O próprio Deus olha para o seu povo e diz que ele sabe que no final das contas o seu coração está longe. E o seu? Qual é a distância dele? Nós vamos agora para o Salmo 62, Salmo didático dos filhos de Corá. E ele, nos primeiros 2 versículos, nos diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Este salmo revela que o coração do salmista está angustiado, à distância do templo do Senhor. Ele anseia para ir outra vez adorar ao Senhor junto com o povo de Deus. Você tem essa sede? Há em você um anseio, um desejo por se ver com o povo do Senhor, na presença do Senhor? Isso deveria acontecer com todo o povo do Senhor, com toda a igreja sempre. Paulo diz para os filipenses que o viver é Cristo. O viver é Cristo. E até chama o morrer de lucro, porque estará junto com o Senhor. E é nessa mesma carta que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O anseio por Deus é algo que deve estar no coração daqueles que o amam. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Não poderia ser, portanto, diferente. Quando você quer estar diante do Senhor? Talvez quando não tenha mais nada para fazer, vamos à igreja. Essa é uma tristeza de nossos dias. A igreja se tornou apenas um point de evangélicos. Ou seja, é apenas uma programação a mais na vida. Quando não tem outras coisas para fazer, as pessoas vão. Quando elas têm como passear, viajar, estar em outros lugares e se divertir, então a igreja é colocada de lado. Mas a gente precisa ouvir aquilo que Deus falou para aquela geração de Isaías e também para a geração de Jesus. É que Ele conhece o nosso coração. E nós deveríamos examiná-lo. Não é o que nos diz o texto de 1 Coríntios 11, quando se refere à ceia? Examine-se o homem a si mesmo. Examine seu coração. Qual é a disposição de seu coração em relação a estar diante do Senhor com a igreja para adorá-lo, para cultuá-lo, para fazer a sua vontade? Qual é a disposição do seu coração? Lembra do Salmo 122? Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A disposição do coração revela que, de fato, o amor, que é um mandamento, ele não apenas está sendo obedecido, mas com satisfação, ele está sendo praticado. O amor como mandamento não é apenas para ser obedecido por imposição, mas ele se torna, pelo Espírito de Deus que nos é dado, ele se torna uma satisfação. De forma que a gente vai encontrar na Escritura que aqueles que andavam com Deus tinham prazeres. Não eram obrigações,
Não era apenas o ser um membro de uma denominação e ter que fazer coisas de uma denominação por obrigação, mas era a satisfação. Era a satisfação de glorificar a Deus. E é por isso que mesmo quando inimigos tentaram impedir que os homens e mulheres de Deus andassem com Deus, não conseguiram. Me diga você, será que você suportaria uma perseguição? Será que você suportaria que o cristianismo fosse perseguido a tal ponto que pessoas fossem maltratadas, oprimidas, você visse pessoas sendo mortas por causa de Jesus e não houvesse mais prédios, mas tivéssemos que escondidos nos reunir nas casas? Você conseguiria suportar as angústias de estar sofrendo por amor a Jesus e perseveraria, continuaria firme, cultuando, congregando, lendo a Bíblia? Você faria o que Daniel fez, que proibido de orar, ele foi ao seu quarto para orar como de costume e não cessou as suas orações, porque ninguém pode nos impedir de glorificar a Deus. Podem tentar, mas não podem conseguir, porque para os cristãos, até a morte pode ser deleitosa quando ela é um instrumento para a glória de Deus. Você, como reagiria aos momentos difíceis como esse? Pois bem, Deus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você deve avaliar o seu coração, reflita, para que você encontre nele muito mais do que apenas hábito. Eu tenho um costume de ir à igreja todos os domingos. É legal. Ou por obrigação. Eu vou porque senão o pastor vai me chamar a atenção, as pessoas vão perguntar logo: onde você está que não vai para a igreja? Em outras palavras, é apenas mandamento de homens, é apenas uma prática corriqueira que se acostumou a fazer por causa de uma convenção social. Ou seja, você está apenas com receio do que vão dizer, mas você não está nem um pouco preocupado com o que Deus vê em seu coração. Nossa vida, ela está diante de Deus e não apenas diante dos homens. De forma que o que Deus quer de nosso coração é o que Davi diz no Salmo 16. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Adorar a Deus não é apenas uma obrigação, uma convocação. É o maior deleite do povo do Senhor. Quando em Apocalipse 4 e 5 encontramos um povo adorando a Deus, não é apenas um povo que se sente constrangido, coagido a estar no culto. É um povo que encontra na presença de Deus a plenitude de alegria. E você? O que você encontra na presença de Deus? Quando a presença de Deus para você for plenitude de alegria, você não vai sair passeando no dia do culto. Você não vai estar em casa estudando no dia do culto. Você não vai estar por aí fazendo outras coisas mais divertidas no dia do culto. Você ansiará como uma corça suspira pelas águas, porque Deus será aquele que é mais desejado pelo seu coração. O autor viu a angústia de ser obrigado a se afastar temporariamente do templo do Senhor, de uma vida de adoração ao Senhor. Mas será que nós precisaremos também experimentar isso para que a nossa geração dê valor ao culto a Deus? Será que será necessário que venham dias maus para que a igreja perceba o valor do culto ao Senhor? De certa forma, já experimentamos um pouquinho desses dias maus. A pandemia mostrou o que é ter igrejas fechadas. Mas isso é só um pouquinho do que pode acontecer, porque foi apenas um momento. Mas angústias maiores poderão nos afastar do momento sublime que a igreja oferece a Deus, um momento de adoração. Então, examine seu coração e veja se nele há prazer em Deus, amor a Deus, verdadeira alegria naquele que nos amou.
Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua palavra. Nós somos pequenos e pecadores, mas por tua graça o nosso coração suspira, Senhor, o desejo de estar contigo. Não há nada nesse mundo que desejemos mais do que estar contigo. A volta de Cristo, para estarmos eternamente com o Senhor e desfrutarmos de tua presença, que por si só basta para que tenhamos plena felicidade. De forma que o Senhor é o amado de nossas almas. Que o Senhor desperte o teu povo, avive a tua obra, para que a nossa geração não apenas te honre com os lábios, mas sim de todo o seu coração. Recebe nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.